Seja bem-vindo ao minicurso Estratégias para Identificação e Atendimento de Estudantes com Altas Habilidades de Superdotação. Eu sou Denise, psicóloga, especialista nas altas habilidades de superdotação, mestre em Psicologia Clínica pela PUC e doutoranda do Programa de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem da Unesp de Bauru. E nesse minicurso a ideia é que a gente possa falar um pouco sobre 3 aspectos, que são a identificação desses estudantes e suas principais características, né? Então, como a gente pode reconhecer esses estudantes, e estratégias de intervenção para a atuação do professor, para que a gente possa, então, criar estratégias que atendam às necessidades específicas desses estudantes no contexto escolar. Então, para iniciar a nossa conversa, a gente vai falar um pouco sobre o que são as altas habilidades de superdotação. E aí eu te convido para fazer uma reflexão. O que vem à sua cabeça quando eu digo, né? Quem são as pessoas com altas habilidades de superdotação? Tem um perfil? Tem características que você imagina? Procura anotar aí quais são as características que você acha que pessoas superdotadas têm. Eu vou dar um tempinho para você fazer essa reflexão e a gente prosseguir com a nossa conversa. Bom, no senso comum existem algumas ideias que são um pouco equivocadas a respeito das altas habilidades de superdotação. Esse é um tema cercado por diversos mitos e esses mitos muitas vezes dificultam a correta identificação desses estudantes no contexto escolar, né? Eu imagino que alguns de vocês, quando eu falei, né, quem são as pessoas com altas habilidades de superdotação, alguns de vocês possam ter tido essa imagem, né, do menininho de óculos, com carinha de nerd, com canetinhas no bolso. A mídia costuma divulgar um pouco essa imagem, né, do cientista, do menino que é bom na matemática. E claro que existe esse perfil, mas existem muitos outros perfis de crianças superdotadas. E é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês, né, de que não existe um perfil único com características únicas. Esse é um espectro muito grande e a gente tem pessoas superdotadas em diversas áreas. E aí, conforme a gente for conversando, eu espero que essa imagem que é colocada na mídia, né, seja um pouco desconstruída no imaginário de vocês. Então, para falar sobre o que é superdotação, eu queria começar falando sobre o que não é a superdotação, né? Então, quais são esses mitos que existem e que impedem o correto reconhecimento dessa população? O primeiro mito que eu gostaria de destacar é o de que eles são bons em todas as áreas do currículo escolar, né? E aí os professores muitas vezes têm dificuldade em reconhecer esse estudante por imaginar que ele tem que tirar boas notas em todas as áreas. E, na verdade, quando a gente tem a ideia, né, o conceito de que a superdotação ela pode ocorrer em determinadas áreas do conhecimento, esse mito já cai por terra. Porque eu posso ter um menino que é muito bom em matemática e vai dentro da média ou até abaixo da média em outras disciplinas. Então, esse é um dos principais mitos que impedem o correto reconhecimento desses estudantes. A gente imaginar que eles têm que ser bons em tudo. E aí já está associado ao segundo mito, né, que está relacionado ao QI elevado, ou seja, ao coeficiente de inteligência elevado. Muitas pessoas acreditam que a superdotação está relacionada a um QI acima de 130. E se a gente vai ver, né, como a gente tem perfis variados de superdotação, tem pessoas que são superdotadas e que não necessariamente têm um QI acima da média, porque elas têm um tipo de superdotação que é diferente daquele que é medido pelos testes, né, e que aparece no contexto escolar, né? Então, é um outro tipo de superdotação que não a acadêmica. E aí tem um exemplo, né, o Garrincha no futebol, considerado genial, porque criou formas diferentes de jogar futebol, né, mudou o paradigma dentro do futebol, e na escola não tinha, assim, um desempenho escolar tão proeminente, né, não tinha um coeficiente de inteligência elevado. O terceiro mito é de que esbanjam saúde psicológica, e aí está muito relacionado àquele primeiro mito, né, de que é bom em tudo, de que além de ir bem na escola, tem que ser ajustado emocionalmente, tem que ter um bom desempenho acadêmico, um bom desempenho esportivo, né, além do desempenho acadêmico. Então, quando a gente fica com essa ideia de que tem que ser bom em tudo, a gente muitas vezes não consegue reconhecer de fato as crianças superdotadas. Por outro lado, né, um contraponto a esse mito é o de que todo superdotado precisa de atendimento psicológico. Isso também não é verdade, isso também é um mito.
eles vão ter tantas questões emocionais assim como qualquer outra pessoa. Então, nem todos esbanjam saúde psicológica, até porque existe uma assincronia no desenvolvimento. Então, alguns se desenvolvem na parte cognitiva acima da média, vão além dos colegas, e muitas vezes na parte emocional apresentam alguma imaturidade, alguma dificuldade de lidar com frustrações. Então, essa assincronia no desenvolvimento é uma das características mais marcantes das altas habilidades de superdotação, né? E aí refuta esse mito de que eles esbanjam saúde psicológica. O quarto mito é de que todas as crianças são superdotadas, e na verdade a gente sabe que existe uma predisposição genética e a gente tem que ter um ambiente que seja favorável para o surgimento e para o desenvolvimento desse potencial, e nem todas as crianças nascem com essa capacidade. A gente vê na literatura que 3 a 5% da população geral apresentou superdotação. Se a gente inclui outros tipos de superdotação, como a criativa, a esportiva, esse percentual vai para 20% da população. Então, não é para todo mundo. Algumas pessoas nascem com esse potencial. O quinto mito é de que as crianças superdotadas se tornam adultos eminentes. E aí associa-se muito àquela ideia, né, de que já que eu sou superdotado, eu vou ter sucesso na vida. E a gente sabe que isso não é verdade. Até o próprio Joseph Renzulli, que é um psicólogo americano que fala sobre as altas habilidades de superdotação, ele sempre refere, né, que eu tenho que ter um potencial, mas eu tenho que ter o trabalho duro também. Então, eu preciso me esforçar para que eu possa desenvolver essa habilidade e para que eu possa atingir sucesso na minha vida. Então, não basta só ter a superdotação. Tem que ter trabalho duro, tem que ter esforço, tem que ter dedicação para que eu possa atingir o sucesso em qualquer área que eu for me dedicar ao longo da vida. E o último mito é de que eles não precisam de suporte. E aí, né, uma coisa que a gente tem que pensar é que as altas habilidades de superdotação, elas fazem parte da educação especial. Exatamente porque essas pessoas demandam algum tipo de suporte na escola por conta dessa característica. E a gente vai falar um pouco sobre os tipos de suporte mais pra frente, né? Mas a ideia de que elas são agraciadas por Deus, de que elas aprendem tudo sozinhas, é uma ideia equivocada. Essas pessoas precisam sim de monitores, de tutores que possam auxiliar no processo do desenvolvimento dos seus talentos e das suas habilidades. Então, só para conceituar, né, já que eu falei um pouco dos mitos, na legislação a gente tem que a conceituação de que as pessoas com altas habilidades de superdotação são aquelas que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Além disso, elas também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em sua área de interesse. Então, algumas características, né, para a gente poder reconhecer essas pessoas. São extremamente curiosas, elas têm boa memória, têm fluência de ideias, aprendem muito rapidamente. Essa é uma das principais características que nos ajudam no reconhecimento desses estudantes. Tem grande interesse em uma área específica do conhecimento, e aí quando esse interesse é saciado, quando elas conseguem buscar respostas para todas as suas perguntas, esse interesse acaba sendo transposto para uma outra área, né? Um outro objeto de curiosidade, e aí elas vão pesquisando a fundo sobre esses interesses. Paixão por aprender. Então, são crianças que, quando estão diante de algo que as desafia, que as motiva e de algo que elas gostem, os olhinhos brilham, a gente percebe que ela está ali feliz fazendo aquela atividade. Grande capacidade de concentração e facilidade para trabalhar sozinho. E muitas vezes preferência por trabalhar sozinho, né? As crianças superdotadas tendem a optar por fazer trabalhos individuais, até porque elas têm algumas dificuldades em determinados momentos de lidar com os pontos de vista dos outros alunos, né? Até porque elas acham que a ideia delas é a correta, e aí, para não ter que ficar discutindo ideias, elas preferem muitas vezes fazer as atividades sozinhas.
características de personalidade, senso de humor, alto grau de energia, muitas vezes são confundidas com crianças hiperativas, porque se a gente não tem formas de canalizar essa energia para algo que seja produtivo, para algo que seja do interesse dela, ela vai manifestar de formas equivocadas, né? Essa energia ela vai sair pelo corpo de formas equivocadas e isso muitas vezes pode gerar problemas de comportamento, de agitação em sala de aula. Questionamento de regras e autoridades. Então, é um aluno que você tem que deixar muito claras quais são as regras da sala e aí dizer que porque não, muitas vezes não satisfaz, ele vai ficar te questionando até que ele possa compreender o motivo daquela regra. Críticos de si mesmo e dos outros, são extremamente perfeccionistas, se cobram ao máximo para fazer sempre o melhor. Isso faz com que algumas vezes eles até desistam de fazer o trabalho porque acham que não está bom o suficiente. Então, esse é um aspecto muito importante que a gente tem que levar em consideração, esse perfeccionismo, independência e irritam-se com rotina. Então, se não se sentem motivados e desafiados, eles vão se sentir entediados em sala de aula. Então, eles destacam-se dentre seus pares de idade pela motivação, criatividade e interesses espontâneos. E não precisam ser bons em tudo, como a gente já falou logo no começo. Em relação aos números, né? Como eu falei para vocês, 3 a 5% da população apresenta altas habilidades de superdotação. Isso significa, por exemplo, que na nossa população brasileira a gente teria aproximadamente 6 milhões de superdotados. E muitos deles subnotificados, muitos deles não reconhecidos, porque no nosso país a gente acaba não investindo muito nesse tipo de aluno, né? A gente não tem a cultura de desenvolver talentos. E a gente vê o quanto o nosso país está defasado nesse sentido quando a gente olha para os países ganhadores de prêmio Nobel. Então, os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, são países que investem na formação dos seus jovens. Muitas vezes, os Estados Unidos, principalmente, buscam os talentos em outros países e oferecem condições para que eles possam desenvolver pesquisas e se destacarem, né? E o nosso país, infelizmente, acaba não tendo uma cultura de incentivo para o desenvolvimento dos talentos que existem aqui. A gente tem superdotados, né? Só que a gente muitas vezes não consegue reconhecê-los e incentivá-los, encorajá-los a desenvolverem seus potenciais. Então, o Renzulli, né, que é o psicólogo americano que desenvolveu uma teoria a respeito da superdotação, ele fala que a gente tem que ter 3 ingredientes para localizar o comportamento superdotado, que é a capacidade acima da média, o comprometimento com a tarefa e a criatividade. E aí, né, aquela ideia que eu também já tinha colocado no início, que o artista não é nada sem o dom, mas o dom não é nada sem o trabalho. Então, tem que ter essa capacidade acima da média, mas tem que ter também motivação, persistência, trabalho duro, suor, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos na vida, né, os superdotados. O Renzulli diz que a gente tem que oferecer atendimento especializado para esses jovens por 2 motivos. O primeiro, para oferecer oportunidades de autorrealização, para que eles se sintam felizes com aquilo que fazem. E segundo, para aumentar o número de pessoas que possam auxiliar na solução de problemas da civilização contemporânea por meio da produção de conhecimentos. A gente está vivendo um momento em que a nossa sociedade consome muito conhecimento e a gente precisa investir em pessoas que possam serem produtoras de conhecimento, né, e não só meras consumidoras do conhecimento. E o Renzulli fala, né, que se a gente investe nesses talentos, a gente tem uma tendência a melhorar a escola como um todo. E aí ele sempre usa essa frase, que uma maré crescente eleva todos os navios. Então, se a gente oferece atividades diferenciadas e enriquecimento curricular para esses estudantes na nossa sala de aula, o que a gente vai perceber, o que a gente vai ter como resultado é que a turma toda, de alguma forma, vai se beneficiar e todo mundo vai crescer, né? Então, é bastante benéfico quando a gente pensa na identificação desses estudantes e em formas de atendê-los na sala de aula, e isso vai beneficiar não só eles, mas os outros estudantes também. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso nos próximos vídeos.